Bíblia Sagrada, livro de Lucas, capítulo número 1, versículo 38, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo número 27, versículo 23 a 25, diz assim a Bíblia Sagrada. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Atos 27, 23 a 25 diz assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Ore comigo agora. Deus, eu estou na tua presença, junto com todos os meus irmãos e as minhas irmãs que agora, depois de lida a tua palavra, estão, Senhor, preparados, estão aqui atentos à tua voz. Aqueles também que nos acompanham através desta live e todos que de alguma forma ainda vão entrar em contato com o nosso canal, esta mensagem, esta palavra, Pai querido, no YouTube. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço, meu Deus, muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus. A Bíblia diz que para que a salvação chegasse até nós, veio através de uma família, veio através de uma relação. Saiu de Deus, que é uma relação eterna, e chegou a nós a partir de uma relação de um casamento. Só que para que isso acontecesse, de fato, Deus teve que mexer com todos os projetos daquela família. Irmãos, às vezes nós queremos a salvação de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para as pessoas que nos amam, para as pessoas que a gente se importa com elas, mas desde que essa salvação não mexa com os meus projetos, não mexa com aquilo que eu sonhei para a minha vida. Então as pessoas querem, nós queremos que Deus salve, e até muitas vezes nos colocamos na presença de Deus para que haja salvação a partir de nós, desde que esta salvação não faça nenhum tipo de grande mudança em nossa vida, desde que essa salvação me mantenha na direção que eu estabeleci para a minha vida. Quando o Senhor trouxe salvação a partir de José e Maria, irmãos, Deus mudou toda a vida de José e Maria. Deus transformou toda a vida daquele casal. Não foi algo que aconteceu e eles continuaram vivendo como se nada tivesse acontecido. Às vezes nós queremos que o Senhor entre na nossa vida, mas só queremos que Ele entre para fazer os ajustes que nós desejamos. Trabalho que não está indo muito bem, casamento que está em dificuldades, um filho que está, quem sabe, enveredando por um caminho errado, uma doença que acometeu dentro de casa e que a gente quer que o Senhor cure. Mas quando Deus
entra na nossa vida, meu irmão, aquilo que o Senhor faz, e por isso que eu disse, vou repetir, não adianta você querer arrastar a Deus para a vida que você planejou, para a vida que você projetou, para a vida que você sonhou, porque o que Deus tem para você é mais alto. A Bíblia diz lá no livro de Isaías 55, versos 7 e 8, deixe o ímpio o seu caminho, e se converta a Deus, que se compadecerá dele. Por quê? Porque os caminhos de Deus são muito mais altos, os seus projetos são muito mais elevados. Mas aí o que acontece? Nós queremos que venha a salvação através de nós, queremos ver as nossas famílias salvas, transformadas, dizemos que ninguém se perderá de fato, e esse é o nosso, a nossa fé, é a nossa declaração profética, mas desde que a gente não se desloque, desde que não haja nenhuma mudança radical, desde que a gente continue no mesmo rumo que a gente traçou, e que eles de fato, entrem nesse rumo que eu estou tomando, mas que de fato não muda nada em minha vida, não muda nada no que eu fiz, nos meus projetos. E aí, irmão, sabe o que a palavra de Deus nos fala? Que isso não é possível. Quando o Senhor entra na nossa vida, a Bíblia diz que é uma outra vida. Ele não entra para fazer remendo, ele não entra para fazer, meus irmãos, uma meia sola, ele não entra para dar um jeitinho, ele não entra para fazer mudanças, ele entra para transformar. É uma outra vida, é uma outra direção, é um outro jeito de ser gente, é uma outra forma de ser, segundo a orientação de Deus. Aí o que acontece? Eu gosto demais desta palavra de Maria. A NVI, eu gosto da expressão que a NVI traz, umas outras traduções também, ela chega e diz assim: sou serva do Senhor. Sou serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Às vezes nós estamos querendo que Deus salve as pessoas, liberte as pessoas, mas nós não queremos nos submeter aos processos de Deus. Nós queremos os benefícios da salvação, mas não queremos os processos que a salvação traz para a nossa vida. Agora com Maria foi tudo diferente. Eu fico imaginando quais eram os sonhos de Maria. Se ela alguma vez imaginou que estaria vivendo uma vida com tanta emoção e com tanta coisa diferente. Um filho que nasce de uma maneira totalmente inédita. Um filho que é gerado pelo Espírito Santo dentro do seu ventre. Sua vida virada do avesso por isso. Seu marido muito, segundo a Bíblia Sagrada, honesto, bom, tenta deixá-la secretamente, diz a Bíblia, e o Senhor tem que intervir, o Senhor tem que falar com ele através de um sonho. Agora imagine, irmãos, imagine tudo o que aconteceu na vida de Maria e na vida de José. Imagine todas as mudanças que precisaram acontecer. Ela grávida de maneira totalmente inusitada, totalmente diferente. José escuta aquela história, uma história no mínimo estranha.
E o Senhor então pega todos esses elementos e produz a maior salvação, e produz a maior de todas as promessas que a Bíblia Sagrada contém, a salvação para toda a humanidade. Mas sabe, a gente quer que as pessoas sejam salvas a partir de nós, mas nós não queremos nenhum tipo de solavanco na vida. A gente quer continuar ali, nosso emprego, né, nosso trabalho, a nossa casa, cuidando das nossas coisas ali, certinho, sem nenhum tipo de percalço. E aí alguém pode dizer, pastor, o que isso tem a ver? Conheço a história de Maria, de José, de Jesus, do nascimento. Essa frase de Maria é bastante conhecida, eis aqui a serva do Senhor. Mas o que isso tem a ver com Paulo? E o que tem a ver com o naufrágio? E o que tem a ver com toda aquela situação do capítulo 27 do livro de Atos? E eu vou dizer, tem muito a ver. Por quê? Porque assim como Maria, Paulo também estava no propósito. Assim como Maria, Paulo estava dentro de um projeto maior de Deus para a vida dele, e que se permitiu ser conduzido, levado por esse propósito. E aí deixa eu fazer aqui, irmãos, uma pequena ressalva, porque às vezes a gente fala muito em propósito, e a gente pensa em propósito sempre em coisas que a gente faz, em habilidades que nós temos para alguma coisa. Irmãos, o propósito de Deus tem a ver com o que Deus está fazendo em nós e através de nós. E tem gente, eu nasci para ser advogado, esse é meu propósito na vida. Nada a ver. Eu nasci para ser médico. Bom, você nasceu para a glória de Deus, sendo a pessoa mais humilde na sua empresa ou o dono dela. O propósito de Deus não tem a ver com o que você faz, o propósito de Deus tem a ver com o que Deus está fazendo em você. E aí, seja qualquer circunstância, qualquer tipo de situação, você está dentro do propósito de Deus. Por isso é que nós precisamos nos colocar diante do Senhor. E o que é que nós vemos, e que eu considero ser 3 elementos, vou buscar apenas 3, nós poderíamos até achar outros, mas para nós sermos objetivos aqui nesta noite, 3 elementos que tanto lá no naufrágio de Paulo, como no nascimento de Jesus, produziram a salvação. E que, com certeza, fará diferença na nossa vida quando entendermos isso. Às vezes a gente fica pensando que para que Deus faça alguma coisa em nossa vida, nós precisamos de experiência da vida. E aí ficamos ali tentando descobrir de que jeito fazer uma coisa, de que jeito fazer outra, e se tinha pessoas totalmente inexperientes para o que Deus estava por fazer, estes eram José e Maria. Uma menina virgem, um jovem que não se destacou em trabalhos intelectuais, porque quem se destacava em trabalhos intelectuais não ia para fazer trabalho braçal. E o trabalho de carpintaria era trabalho duro, era trabalho pesado. José não fazia cadeiras e mesas como muitos pensam. José fazia construções, carregava toras. Às vezes a gente confunde carpintaria com marcenaria. José era carpinteiro. E aí, um jovem que muito provavelmente
não tinha grandes habilidades intelectuais. Pega a sua jovem esposa e aceita o processo de Deus, o trabalhar de Deus para que Jesus, a salvação de toda a humanidade, pudesse nascer. Sem nenhum tipo de experiência. No barco, aqueles que tinham experiência não deram ouvidos a Paulo. Paulo teve uma orientação de Deus. Deus falou para ele que aquela viagem ia ser uma viagem difícil e que ele devia avisar aquelas pessoas. Foi o que aconteceu. Se você pega a Bíblia no capítulo 27, no versículo 10, você vai encontrar isso. Atos 27, 10 diz a Bíblia, dizendo-lhes, Paulo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Por quê? Porque o centurião, estava muito mais sendo guiado pela experiência. E às vezes, irmão, sabe o que acontece? Que a coisa trava na nossa vida, porque nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, mas nós continuamos ainda a ser guiados pelas nossas experiências. A gente não busca a orientação de Deus sobre o nosso trabalho, a gente não busca a orientação de Deus para a criação dos filhos, a gente não busca a orientação de Deus para o nosso casamento. Sabe o que acontece? Nós achamos que a nossa experiência ou a experiência de outras pessoas vão nos dizer o que nós temos que fazer. Por isso, a história de José e Maria é tão espetacular, porque ninguém tinha tido experiência nenhuma a respeito daquela situação. A mãe de Maria, o pai de Maria, não poderiam lhes ajudar. O pai de José, a mãe de José, não poderia lhes ajudar. Sabe por quê? Porque Deus estava fazendo algo novo. E às vezes nós queremos pautar a nossa vida por aquilo que já conhecemos, e Deus quer fazer algo novo na sua vida, e tudo que Ele quer é que você esteja ouvindo a voz, ouvindo a sua direção. Há algo novo acontecendo agora no mundo, há algo novo acontecendo agora no Brasil, há algo novo acontecendo agora em Joinville. Mas sabe que nós estamos aí, porque as nossas como baratas tontas, porque a nossa experiência não está servindo para nada. Uns dizem, fecha tudo, tranca todo mundo em casa. Outros dizem, sai todo mundo, tudo aberto, o que tiver que ser, será. Uns dizem, tome esse remédio. Outros dizem, não tome. Vem um estudo e diz, vai morrer milhões. Outros dizem, não vai. Sabe por quê? Porque ninguém passou por isso antes. Porque ninguém tem ideia do que está fazendo. Porque nós estamos buscando experiências que deem uma direção para nós, e não existe. Foi isso que Deus fez com José e com Maria. Foi isso que Deus fez com Paulo. Mesmo com toda aquela experiência do capitão. O capitão era o cara mais experiente. É ele que deveria saber a direção do barco, ou que aquele momento era muito propício para aquele tufão Euroaquilão. Era ele que devia saber. Mas ele, com a sua experiência, cuidado, que é isso que às vezes está travando a sua vida. Sabe o que está travando a vida de muitas pessoas? Porque estão pautando a sua vida pelas experiências do passado. Estão pautando a sua vida porque os outros disseram. Existe alguma coisa errada em você ouvir pessoas? Não, desde que você queira fazer exatamente como eles. Agora, Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida.
algo diferente. E você precisa estar atento no que Deus quer fazer. Você quer que a sua família seja salva. Você quer que as pessoas que estão do seu lado sejam de fato transformadas. Então, meu irmão, você não tem que ficar escutando estas pessoas, e não é por você para você ser mal educado, é porque essas pessoas, irmãos, elas não viveram o que Deus quer que você viva. Você está entendendo isso? Deus tem algo novo, inédito para a sua vida, algo que vai acontecer agora, que não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Vai acontecer agora, está acontecendo. E sabe por que tudo isso está acontecendo, irmãos? Essa pandemia que deixa as autoridades, os médicos, cada um dizendo uma coisa, e de repente está todo mundo querendo descobrir algo para tentar sair dessa situação. É porque as nossas experiências não valem de nada diante daquilo que é novo. O que está acontecendo agora? Você acredita que Deus tem algo novo para você e para a sua família? Então, meu irmão, a partir de agora, busque a orientação de Deus, seja humilde, seja sincero, pare de ficar buscando referência onde não tem referência em lugar nenhum para esse momento novo que Deus está fazendo. É só você e Deus, nós buscarmos de Deus a orientação. Deus deu uma orientação para Paulo, e Paulo passa para o capitão e para o mestre do barco, e o que eles fazem? Não. Nós sabemos o que fazer. Navego nesses mares aqui desde sempre. Sabe o que fez a diferença na vida de José e Maria? Que eles não sabiam nada. Era tudo novo. Era tudo diferente. Uma mulher, uma moça virgem grávida. O Filho de Deus no seu ventre, tem que sair da sua cidade e fazer um recenseamento num lugar, e depois fugir para o Egito, tudo novo, tendo que ser orientado por Deus a cada passo. Cada momento o Senhor vinha e enviava o seu anjo para fazer alguma coisa, e aqui está um ponto que une essas duas histórias. O anjo do Senhor, tanto o anjo que apareceu a Maria, como o anjo que apareceu a Paulo. Só que se você ficar se baseando pela sua experiência, não, o que estão fazendo agora é isso. Por isso que, irmãos, nós temos que tomar cuidado, que às vezes a gente fica fazendo o que todo mundo está fazendo, e todo mundo está fazendo o que eles estavam fazendo antes. As igrejas continuam fazendo a mesma coisa, e eu não estou aqui criticando nada, até porque eu também não sei. Mas eu creio numa coisa: Deus está fazendo algo novo, e vai vir algo novo, e eu não quero ficar insistindo nas experiências do passado, meus irmãos, porque essas experiências do passado muito provavelmente não nos darão as respostas que nós precisamos para o presente. Por isso eu estou aqui te desafiando, meu irmão. Você vai desprezar tudo agora? Não, você vai buscar uma nova orientação de Deus a partir de agora na sua vida. A experiência do passado não vai te ajudar agora. O que vai ajudar você é a orientação de Deus para o futuro. E você pode ter segurança: Deus vai te dar as orientações para esse novo, e vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso. Não tenha medo do novo de Deus, não tenha medo desse momento que o Senhor está trabalhando na sua vida e na minha vida e na vida da igreja. Não tenha medo. Outra coisa, ali tinha um mestre dentro do navio, tinha o capitão e tinha o mestre. O mestre era aquele que dava as coordenadas para todos os marujos a partir do capitão, a experiência e a competência. E às vezes a gente pensa que só o que precisa é de um pouco mais de competência.
E deixa eu falar sobre competência, porque dependendo da área que você ouve essa palavra tem um significado. Competência na pedagogia, no mundo escolar é uma coisa. Competência no mundo organizacional é outra. Competência no jurídico já tem uma outra conotação. Então, talvez a gente vá falar de competência e algumas pessoas vão ter uma ideia de competência. Mas o que eu estou trazendo aqui é o seguinte: competência é capacidade para fazer. Capacidade para fazer bem feito. Irmãos, se José e Maria dependesse da competência deles, eles estavam roubados. Não havia competência nenhuma. Não tinha nada, porque a competência são essas experiências que você vai acumulando e que te fazem agir de maneira correta para trazer um objetivo ou um resultado. Mas o mestre que representa ali dentro do navio, capítulo 27, versículo 11, o mestre que estava ali, tinha competência. Mas essa competência não adiantou de nada diante daquela tempestade. Todos nós temos competências em alguma área. Mas Deus não precisa da sua competência para fazer o que Ele vai fazer. Você está entendendo isso? Que às vezes a gente pensa que se a gente for um pouco mais competente nesse período agora, as coisas vão ser diferentes. Precisa ser um pouquinho mais competente, vou usar toda a minha experiência e vou ser assim muito competente no que eu faço, e aí vai dar tudo certo. Irmãos, no que Deus quer realizar a partir desse novo momento, não é a sua competência que vai fazer a diferença, é o propósito de Deus na sua vida, é o que Deus está fazendo, é a competência dele e não a sua. E outra coisa que certamente a gente nota na história de José e Maria e de Paulo: se tinha alguém que não tinha dinheiro, claro e explicitamente era José e Maria. A gente sabe, as condições deles não eram as melhores. E Paulo também era prisioneiro. E sabe o que a gente pensa? Não, acho que se a gente tiver dinheiro, tudo vai ficar melhor. Se a gente tiver condições financeiras, se a gente conseguir um salário maior, então tudo vai ser diferente. Nós vamos conseguir passar por essa situação de uma maneira totalmente incólume. Eu quero dizer para você, meu irmão, não é o dinheiro que vai fazer a diferença. O dinheiro, dentro do propósito de Deus, vai vir na hora que ele precisa vir. Sabe quando apareceu o dinheiro para José e Maria, para eles fugirem para o Egito? Quando já estava com quase 2 anos, porque o decreto de Herodes era de 2 anos para baixo. Então era naquele período. A gente confunde tudo e coloca tudo no mesmo pacote. Deus fez com que reis ou astrólogos, seja lá o nome que você der, saíram lá do Oriente para trazer ouro, incenso e mirra e depositar aos pés do Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu com todo o dinheiro, com toda a carga, com tudo que estava de riqueza dentro daquele barco? Foi tudo para o fundo do mar. Eles conseguiram se salvar com as suas próprias vidas, agarrados em toco de madeira. Nada que tinha sido carregado por aquele barco ficou, meu irmão, porque cada um, na hora que você está se afogando, meu irmão, como era o caso ali, barco se arrebentando, a única coisa que você tem de preocupação é não se afogar, é não morrer afogado. Não teve nada que se salvou daquele barco, nada,
que a experiência, a competência pudesse segurar. Foi tudo para o fundo do mar. E sabe quem estava no propósito? Para segurar aquela onda ali? Paulo. Pois eu quero dizer, aonde tem um homem, uma mulher, dentro do propósito de Deus, meu querido, minha querida irmã, o Senhor vai agir de maneira transformadora na sua casa, no seu lar, e mais, não vai faltar nada para você. Não será a sua experiência que vai fazer a diferença, não será a sua competência que fará a diferença, nem será o seu dinheiro, porque José e Maria, sem condições, mas dentro do propósito de Deus, o Senhor move quem for, da onde for, para trazer os recursos. Aqueles que se achavam cheios de experiência, de competência, e que tinham ali naquele navio uma carga valiosa, porque era um navio que estava levando carga, tudo profundo. Eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, Deus está fazendo algo novo, e eu creio no que eu estou falando. Ninguém se perderá. Agora, Deus vai fazer de você esse agente de salvação. Você precisa agora de muita experiência, de muita competência, de recursos financeiros. Tudo que você precisa, o Senhor vai te dar. Agora, não vai ser nada igual ao que aconteceu antes. Há um novo tempo nascendo. E o que Deus está nos orientando a partir desse altar é não ficarmos olhando para o passado. A própria palavra de Deus fala: não olheis para o passado. Mas há um novo de Deus surgindo agora, onde toda a sua experiência não vai valer de nada, toda a sua competência não vai mudar em nada, e dinheiro, meu irmão, não vai fazer a diferença, porque todos os recursos que forem necessários, o Senhor vai te dar, para que essa tão grande salvação aconteça. Foi assim na vida de José e Maria, foi assim na vida de Paulo como prisioneiro, e José e Maria como um casal totalmente inexperiente, sem nenhum tipo de vivência parecido com aquilo, mas os dois cumpriram seu propósito e foram agentes de salvação. A partir de José e Maria veio o Senhor Jesus. A partir de Paulo, 276 almas foram salvas em um navio. Quem crê nessa palavra, quem recebe esta palavra, fica em pé na presença de Deus. Quero orar com você nesta noite por isso. Meus irmãos e minhas irmãs, quero que você se coloque de fato diante de Deus para ser esse agente de salvação. Não fique preocupado não com experiências, com competências e nem com recursos. Coloque-se apenas no propósito. Diga: Deus, eu quero saber o que tu está fazendo agora, e eu quero estar alinhado com o que tu está fazendo. Pronto. Ele vai te mostrar, ele vai te orientar. O anjo apareceu para Maria, o anjo apareceu para Paulo para dar orientação, não foi para trazer nada de diferente. Um anjo que aparece só para falar e dar orientação. O anjo não fez nada pelo barco, nada pelas pessoas que estavam ali, só deu orientação. O anjo também não trouxe dinheiro, não disse: eu vou falar com seus pais, vou conversar com José, nada disso. Só se colocou: eis-me aqui, sou serva do Senhor. Pronto, sou serva, Senhor, faz através de mim. E Paulo, dentro do propósito: Paulo, você precisa ir.
a César. E eu quero orar por isso na sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, quero colocar todas as minhas irmãs e os meus irmãos que aqui estão, que ouvindo a Tua palavra, receberam essa verdade nos seus corações. E muitos estão preocupados, ó Deus. O que vai ser? Como é que vai acontecer? Será que tudo aquilo que eu tenho de experiência vai me ajudar? A minha competência, os recursos que eu tenho? Senhor, quero que Tu os acalme, tranquilize, porque Tu está fazendo algo novo na vida deles, ó Pai. Algo novo na vida da Tua igreja. Meu Deus, que haja realmente uma disponibilidade, uma disposição, um colocar-se diante de Ti, para que Tu faça o que precisa ser feito, a partir da nossa vida, em nome de Jesus Cristo eu te peço, e eu te agradeço, muito obrigado, e todos digam amém, digam graças a Deus.